Oi, boa noite Beatriz, boa noite Amarilis, boa noite. Bom, gente, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês entrando e vendo essa possibilidade, né, da gente conversar aqui sobre sexualidade, é uma coisa muito boa. E conversar hoje, né, sobre um tema que é um tema bem interessante, né, porque a gente vai falar sobre o respeito e o interesse sexual na puberdade. Quem ainda não me conhece, quem ainda não sabe que eu sou Lena Vilela, sou educadora em sexualidade e tenho aqui os meus canais, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. E o meu papel nisso tudo é exatamente ajudar as mães a conseguirem fazer com que seus filhos, né, na puberdade, queiram falar com elas sobre sexualidade. Então, esse é o meu papel aqui, é o meu propósito, né, aqui em trazer essas lives, em trazer esse evento, em criar tantas coisas aqui para a gente conversar sobre sexualidade, né, para vocês conseguirem chegar mais próximo dos seus filhos e ter com eles essa conversa tão importante quando eles estão entrando na puberdade, principalmente, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vamos conversar aqui por que trazer esse tema o respeito e o interesse sexual na puberdade. Eu trouxe esse tema, gente, porque veio aqui na minha cabeça, né, uma coisa que eu vejo acontecer sempre, sempre, mas com uma frequência muito grande, quando eu publico, né, alguns vídeos e lá tem às vezes algum comentário de uma mãe, tem comentários de mães que dizem assim, mas que bobagem essa história da gente se preparar para lidar com a puberdade, sabe? A gente vai, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai lidando, vai explicando, não tem nada de novo. Então é uma coisa muito fácil da gente lidar. Mas acontece que eu também vejo com muita frequência acontecer situações em que a puberdade vai acontecendo e que as mães ou entram em pânico, né? Ou não sabia que aquilo, sabe, aquela transformação ia acontecer no corpo do seu filho ou da sua filha, e aí ela não sabe como explicar aquilo para o seu menino ou para a sua menina. Ou então, né, na hora H, que ela tem que, sabe, que explicar alguma coisa para esse filho ou para essa filha, que as coisas estão ali acontecendo, ela acaba ignorando, fingindo que não está vendo que aquela situação está acontecendo. Outras vezes eu vejo ela entrar em pânico, como eu já disse, ou então, pior, né, desmerecer esse sentimento que o seu filho ou a sua filha está sentindo nesse momento que eles estão entrando na puberdade. E isso muitas vezes, porque como a nossa puberdade já faz, pelo menos a minha, né, a de vocês, algumas não tanto tempo, outras um pouquinho mais, mas já faz bastante tempo. E por ter passado algum tempo, é como se a gente esquecesse um pouco como é que a gente viveu esses momentos da entrada na puberdade, né? Esses momentos dessas alterações todas que acontecem no nosso corpo. Porque com a entrada na puberdade vai ter uma série de alteração, né, no corpo mesmo, né, ou seja, nas transformações, seja de crescimento, de voz, de formato de corpo, na transformação, né, da altura, na transformação dos cheiros, na transformação do próprio organismo, né, internamente, ou seja, de preparo dessa garota para ela ser capaz de reproduzir, no preparo desse garoto para ele ser capaz de reproduzir. E isso, né, vem um banho de hormônio que vai fazer com que haja esse turbilhão, né, como dizia o Samitiba, esse tsunami, né, na vida dos nossos meninos e das nossas meninas. Então, veja, nossa, temos aqui a Alejandra que está me assistindo lá da Argentina. Boa noite, Alejandra. A Larissa, esse tema me interessa muito. Boa noite, Larissa. Elane, que bom. Boa noite para Vanessa. Boa noite. Aqui tem a Agência Humanos, Maria, Flávia, enfim, todo mundo que está entrando, sejam todos muito bem-vindos, né, a essa live de hoje. Então, como eu estava falando para vocês,
Esse é um momento que é um momento em que o corpo dos nossos meninos e das nossas meninas se transformam, mas não é só o corpo, né, que se transforma. Junto com essa transformação, ou seja, através desse banho de hormônio, através de toda essa situação que vai transformando esse corpo de criança em um corpo de adulto, vai também havendo outras transformações que não são só no corpo. Vão acontecendo outras transformações que vai mexer não só, né, com esses sentimentos da sua menina e do seu menino, mas principalmente com esse interesse sexual. E por que que isso acontece? Porque a puberdade é exatamente esse momento que prepara os nossos meninos para se transformarem em homem e as nossas meninas para se transformarem em mulheres, ou sejam, pessoas capazes de fazer sexo, pessoas capazes de se reproduzir, pessoas capazes de ter a sua autonomia e agora começar, né, a desenvolver a sua capacidade para criar a sua própria família. Então, tudo isso é em função de desenvolver essa capacidade dos nossos meninos e das nossas meninas. Portanto, o interesse sexual, ele é natural, né, que ele aconteça. É natural que ele esteja ali presente. E por que a gente falar de respeito? A gente falar de respeito porque se isso é da natureza do nosso adolescente, né, se isso é da natureza do seu desenvolvimento, esse adolescente, esse fato, né, essa função que a gente tem, que é a nossa função sexual, ela é uma função que ela é estabelecida a partir de relacionamentos, né? Então, a nossa função sexual, ela existe através da relação que a gente estabelece com a gente mesmo e através da relação que a gente estabelece com as outras pessoas. Então, esse relacionamento, ele exige que a gente olhe para o respeito. Isso exige que a gente, sabe, bote foco no respeito, porque o respeito é um dos valores mais importantes que a gente precisa não só ensinar para os nossos filhos, mas também como pais, como mães, a gente também exercê-lo nesse momento que o nosso menino e a nossa menina estão vivendo. Então, gente, se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, entendeu? Vão colocando aí nos comentários e à medida que vocês forem colocando, eu vou respondendo aí para vocês. Então, feito esse apanhado, né, do porquê do interesse sexual e do respeito e da importância do respeito, né, vamos entender isso, né, como eu trouxe aqui algumas vezes, a partir de histórias. E, gente, histórias não faltam, principalmente em relação a essa posição do adulto ou dos pais em relação a esse momento que esse adolescente, que essa criança, né, está vivendo, ela está entrando, né, ou seja, entrando na puberdade, entrando num momento que, como eu disse para vocês, como já passou algum tempo da puberdade que o adulto viveu, muitas vezes a gente menospreza, a gente diminui esse sentimento, a gente ignora a complexidade desse momento na vida do nosso púbere. Então, esse é um momento que precisa muito da nossa atenção. E muitas vezes eu vejo um despreparo nosso para lidar com esse momento da puberdade. Por isso, não é que eu criei esse evento, a Semana Sexualidade se Aprende em Casa, porque é uma forma da gente estar atento a quase que não saiu, a algumas situações que a gente às vezes, sabe, acha que a gente está fazendo certo, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e de repente não é bem assim, né? De repente a gente está ali, em vez de ajudar, achando que está ajudando, a gente pode estar complicando, né, a vida dos nossos meninos e das nossas meninas. E é tudo que a gente não quer como mãe. E a gente faz isso não porque a gente quer machucá-los, mas sim porque muitas vezes a gente não sabe, a gente desconhece esse momento da puberdade.
porque, sabe, a gente simplifica, a gente, sabe, age perante a puberdade dos nossos filhos com a nossa cabeça de hoje, de adulto, com o entendimento de hoje, de adulto, e não olhando através dos olhos desse adolescente, né? Dessa criança que está agora passando por esse momento de passagem. Então, isso é importante que a gente tenha essa consciência, para que a gente possa olhar para esse momento da puberdade como sendo um momento que a gente precisa ter uma atenção maior, que a gente precisa respeitar mais, porque às vezes o que a gente faz é um total desrespeito a esse momento dos nossos meninos e das nossas meninas. Então vamos olhar aqui um pouco, por exemplo, nessas histórias. Então tem histórias aqui, né, que eu trouxe aqui algumas situações, na verdade eu nem trouxe histórias, eu trouxe hoje algumas situações que eu vejo acontecer para a gente refletir sobre essa questão do respeito diante desse interesse sexual do nosso menino ou da nossa menina quando eles estão na puberdade. Então, por exemplo, lembra uma live que eu fiz aqui para vocês, acho que há 2 semanas atrás, onde a gente conversou sobre menstruação, sabe? E eu assisti pelo YouTube uma mãe que a filha, sabe, ela fica sabendo pela amiga da filha que a filha acabou de menstruar pela primeira vez. E ela está online no canal dela, fazendo uma gravação. E ela simplesmente vai atrás da filha, sabe? Vai fazer toda a orientação da filha através desse canal. Gente, no maior constrangimento desse mundo para essa garota. Então, é uma situação que ela sabe, ela estava ali preocupada com o canal dela, que ia dar ibope àquela situação, e não olhou para a situação da filha. E ainda ficava brava, porque a menina estava constrangida, porque a menina não queria falar, a menina não queria se colocar no canal dela. Então, veja, essa daí foi uma situação que me chamou bastante atenção. Mas quantas histórias que a gente ouve, não é? Que as nossas filhas contam que ficaram menstruadas, ou que nasceu um pelo, ou que a pedrinha do peito começou a nascer. E a gente vê, não é? Muitas vezes a gente, sem querer, no entusiasmo, né, de achar que as nossas filhas estão se desenvolvendo, estão crescendo, a gente acaba comentando com outras pessoas, sem antes perguntar para a nossa menina como é que ela está se sentindo diante disso. Como é que ela, sabe, se você pode compartilhar com a avó, com a tia, com as outras pessoas. Então, é uma questão a gente ali está falando da intimidade deles. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né, para essa situação que eles estão vivendo. Outra vez, sabe, eu vi uma mãe que o filho ejaculou e, sabe, teve a poluição noturna, né? E ela, na frente de todo mundo, no jantar na casa dela, tava lá os tios, tava os primos, tava, sabe, outras pessoas que o garoto nem conhecia. E ela disse assim, ai, hoje teve novidade, né? A cama do fulaninho amanheceu toda molhada. Que foi? Você fez xixi na cama? Virou criança? E aí a gente às vezes acha que fazendo esse tipo de brincadeira, a gente está chegando próximo, a gente está conseguindo, né, entender, fazer com que os nossos meninos se sintam seguros. Mas eles não vão se sentir seguros dessa forma. Essa forma é uma forma de, sabe, não olhar para os sentimentos deles. É um jeito da gente, né, na verdade, ignorar aquilo que ele está sentindo. De não olhar para o nosso filho. A gente só está olhando para a gente. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nessa entrada na puberdade. A Débora também também está no Uruguai. A Carla Pinheiro colocou aqui, é natural, mas infelizmente é carregada de tabus, preconceito e falta de orientação. Exatamente, Carla, mas por que que ela vem assim? Porque esse adolescente ou esse púber quer? Não. É normal e vem carregada de uma série, né, de tabus e preconceitos, como você colocou, porque eles não são preparados, né? Porque os pais não se prepararam para preparar os seus filhos para lidar com esses sentimentos, essas emoções, essas transformações, através de um olhar que os ajude,
né, a lidar com segurança, a lidar com responsabilidade, a lidar sabendo o que está acontecendo com eles. Né? Então, de fato, você tem toda a razão, mas existe aí, e eu acho que isso daí também é um outro ponto, né? É um ponto da gente não, dos pais não respeitarem a importância de preparar o seu menino ou menina. E isso muitas vezes, às vezes não é nem, né, uma falta de respeito, mas é mesmo uma ignorância da gente não saber que tem que preparar. Muitas vezes eu vejo mães e pais que eles acreditam, sabe, que os filhos vão aprender isso naturalmente, ou que é da natureza do menino ou da menina. Mas não são, esses são comportamentos aprendidos. E por serem comportamentos aprendidos, né, são comportamentos que a gente precisa adequar, que a gente precisa orientar. A gente lembra que eu falei da história do útero familiar, né? Ou seja, que esse é um segundo parto e que a puberdade é esse momento de preparação, que seria equivalente ao período de gestação. Então, esse útero familiar precisa dar esse suporte, precisa preparar esse garoto e essa garota para que eles possam conviver com essas novidades todas que estão acontecendo com eles agora, nessa hora que eles entram na puberdade. Né? E uma das coisas, não só que a gente precisa ter, mas também precisa ensinar, como eu falei, é o respeito. E o respeito é uma condição que nos impõe, né, limites, né, e conhecimento, para a gente poder conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir, sabe, entender aquele outro e admitir que as pessoas podem estar em estágio diferente e olhando para aquele fato de um jeito diferente. Então, o meu filho pode ficar, assim, constrangido em relação a essa ejaculação noturna que ele teve e diferente de mim, que acho que é uma bobagem, que é uma coisa tranquila, que é normal, sabe? Que, sabe, não precisa ficar assim, constrangido. Mas eles ficam, né? Então, se ele fica, a gente tem que respeitar esse constrangimento, saber desse sentimento que ele está vivenciando, saber desse sentimento que ela está vivenciando. Então, outra coisa que eu vejo, por exemplo, o garoto desafina a voz. Quantas vezes eu já ouvi, e sabe, um adulto vira para eles e fala assim, ô, conserta aí essa voz, cara, sabe? Fala grosso, onde já se viu, fica aí, sabe? Hora fala fino, hora fala grosso, como se isso fosse e dependesse apenas de um controle desse garoto. E muitas vezes e muitas vezes não, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que é um momento que eles estão passando e que essa voz dele pode desafinar em alguns momentos e que isso é uma coisa que deixa esse garoto constrangido. E quando um adulto vem e faz uma brincadeira dessa de mau gosto com eles, sabe, isso é uma situação que deixa ele muito, muito mal, deixa ele muito, muito ruim, né? Baixa muito a autoestima, baixa muito sabe, a sua autoconfiança. Então, são coisas que a gente precisa estar ali olhando para poder a gente dar esse suporte para eles. E se ele tem, e ele conta com um pai ou uma mãe que respeita a sua sexualidade, respeita esse seu momento de desenvolvimento, é muito mais fácil para esse garoto e para essa garota conviver com esse momento de transição. Não é? A filha, né, que pergunta de onde vêm os bebês, não foi uma, nem duas, nem três e nem quatro que eu vi dar resposta para sua menina que tem ali 10 anos, 12 anos, sabe? Ainda trazendo a história da cegonha, ou então com medo de falar sobre como é que se faz sexo, ou então com medo de colocar, sabe, da filha descobrir que ela e o pai fazem sexo, então acaba dando uma orientação que é uma orientação que muitas vezes, sabe, foge da realidade. E isso é não respeitar a sua filha. Porque ela vai chegar com essa informação que ela recebeu e ela vai levar para a escola, ela vai levar para suas amigas. E ela vai encontrar hoje amigas que já sabem que os bebês são feitos através do sexo. E quando ela vier com essa colocação, ela pode sofrer bullying, ela pode ser gozada pelas amigas, e a gente não está levando isso em consideração. A gente não está, sabe, se colocando no lugar do nosso menino ou da nossa menina na hora que a gente vai dar uma orientação para ela.
Então, essa situação é uma outra situação que a gente precisa estar de olho. Gente, se vocês viveram na adolescência de vocês, na puberdade de vocês, alguma situação como essa que te deixou constrangida, ou que seu filho ou a sua filha já passou, coloca aí nos comentários para a gente ir conversando sobre essas situações, não é? Porque são essas situações que hoje eu trouxe aqui para a gente olhar, para a gente, sabe, refletir sobre elas e ver o que nós, no nosso papel de mãe e de pai, a gente pode fazer, né, para ajudar a dar esse suporte para os nossos filhos. Outra coisa que eu vejo também, né, acontecer, por exemplo, quando o pai ou a mãe eles descobrem que a sua filha ou seu filho estão se masturbando. Nossa, isso daí é uma situação que muitas vezes mexe muito, porque é a concretização de que, de fato, eles estão interessados, né, em sexo. E não é uma coisa muito fácil, principalmente quando a gente não se prepara, quando a gente, sabe, não põe no nosso entendimento que isso faz parte do desenvolvimento natural da sua menina ou do seu menino. Então, quando eles se deparam com essa situação, muitas vezes a tendência dos pais é fingir que não viu, sofrer, né, ficar angustiado e muitas vezes acabar dando uma resposta, né, ou tratando o seu filho ou sua filha de um jeito indelicado ou às vezes, sabe, de um jeito que eles nem merecem, porque eles não estavam fazendo nada que fosse anormal, fora da sua capacidade, né? Ou do seu momento. Apenas pode ter sido uma situação que o pai ou a mãe julgou que não era adequado, que não era para ser feito. E com isso a gente julga e assume determinados comportamentos, como vocês vão ver nesse meu evento, né? Sexualidade se aprende em casa, Semana Sexualidade se aprende em casa, e vocês vão ver que a gente, sem querer, a gente acaba bloqueando essa nossa comunicação com o nosso menino e a nossa menina, porque eles se sentem amedrontados. E se sentir amedrontado, sabe, é se sentir também desrespeitado, né? Porque quando você é respeitado, quando você vê seus interesses sendo vendo o que importa, né, para o seu pai, para a sua mãe, aí a situação é outra, aí eles se sentem muito mais acolhidos, né? Deixa eu ver aqui que tem perguntas aqui. Minha filha perguntou e eu falei que os corpos se unem e rola uma energia e aí acontece o bebê. Ela tem 11 anos. Muito legal, gostei os corpos se unem, rolam uma energia e aí acontece o bebê. Uma possibilidade. Poderia complementar aí mais um pouquinho, perguntando o que ela já sabe. O que ela já sabe sobre isso? Quando eles perguntam para a gente, é porque eles já têm uma ideia do que seja, principalmente nessa idade. E aí, se você pergunta primeiro o que ela já sabe, provavelmente ela vai te dizer algumas coisas que vão até simplificar a sua resposta. Mas legal, muito bom. Vamos ver aqui. Se você precisa falar sobre sexo, eu acho que a única coisa que falou aí, que rola uma energia, nessa energia, não é, como ela bem sabe, ou se ela não sabe, você explica, o papai solta um líquido e a mamãe tem lá a sua sementinha, dentro desse líquido tem a semente do papai, que vai então se encontrar com a semente da mamãe. E aí você pode falar, a essa energia, esse encontro, né, essa troca de carícias, se dá o nome de sexo. Então, esse é um outro jeito da gente falar sobre sexo com as nossas filhas. Deixa eu ver aqui. Como orientar meus filhos em relação à masturbação? Então, é importante, Lília, também que você depende, né, sobre o que, né, que você quer conversar com seu filho sobre masturbação. Então, primeira coisa é você ter clareza do que é que você quer conversar com eles. Então, se ele ainda não sabe, se você não pegou ele se masturbando, mas você quer prevenir alguma coisa, então, o que é que você quer conversar com ele? Então, diante do que você quer conversar com ele, sabe, traz uma história, como eu trago aqui para vocês algumas histórias, traz para eles também algumas histórias, principalmente uma história que mostre para ele que você, sabe, está aberta para conversar.
Então, sei lá, conta a história, sabe? A seu pai, quando tinha a sua idade, sabe, sentia isso, se masturbava. Então, o que é que você já entende disso? Né? Como é que você percebe isso? O que é que você já sabe sobre isso? E aí você vai devagarinho vendo o que é que ele precisa saber para você complementar. A Fabi colocou todos esses tabus, muitos de nós carregamos na nossa experiência por nossa criação. Esse é o meu caso, é o seu caso, Fabi, e é o caso mesmo de muita gente, né? Muitas mães. A gente, de fato, aprendeu sobre sexualidade baseado, né, nos mitos e tabus que travam esse nosso entendimento e essa nossa valorização em relação à sexualidade. E com isso a gente acaba desrespeitando. Então, por isso que nesse meu método, né, o Papo Firme, eu trago nele exatamente todo um trabalho. Um dos módulos, né, do método Papo Firme é exatamente nesse sentido, da gente rever esses mitos e esses tabus que a gente traz aí da nossa herança cultural há milhares e milhares de anos e que, sabe, faz a gente ficar repetindo a mesma história, os mesmos medos, as mesmas angústias, porque a gente não tem um conhecimento para desmontar esse mito ou esse tabu. Então, com essas reflexões, não é? Eu busco no Papo Firme fazer exatamente com que a gente entenda que mitos e tabus são esses que a gente carrega. Não é? Como que a gente pode desmontá-los, como que a gente pode quebrá-los para que a gente abra esse espaço, que a gente se livre, né, desse peso, porque é muito pesado, gente. É muito ruim a gente carregar isso. Eu como consegui, né, obter informações e lidar com a sexualidade de um jeito mais leve, vocês não imaginam a felicidade que é quando a gente se livra de alguns mitos e tabus que estão ali amarrando a gente, travando, impedindo a gente de ser feliz, impedindo a gente de viver, né, as nossas sensações, os nossos interesses. Então, gente, se você ainda não se inscreveu no meu evento, vai lá, se inscreve, que a gente vai falar e entender bem essa história desses mitos e tabus, tá? Temos aqui um outro, deixa eu ver aqui se tem aqui um outro. Exato, e o medo de perguntar. Eu acho que eu dei alguma coisa. Bom, Denise colocou, minha filha acha que sexo é feito apenas para fazer bebês. Ela tem 11 anos. Bom, Denise, por enquanto ela não precisa saber mais do que isso, tá? Mas já já ela vai começar a te perguntar sobre as sensações, não é? E essas sensações é que você vai começar então a posicioná-la diante dessa história sobre o sexo, né? Do como é que a gente faz sexo. Mas aos 11 anos, tá bom. O que ela precisa é a resposta para aquilo que ela perguntou. E aí você vai abrindo outras frentes, né, de conhecimento à medida que ela vai perguntando, porque falar de sexualidade não é uma coisa que a gente fala uma vez e pronto, não, a gente fala hoje, dá essa resposta que ela precisa nesse momento, amanhã a gente dá outra, e assim gradativamente a gente vai ampliando o conhecimento dos nossos meninos e das nossas meninas a respeito daquela circunstância que eles estão vivendo naquele momento, ou que está tendo curiosidade, ou que quer saber, né, a respeito, tá? A Tassi colocou, Lena, ainda tenho vergonha de falar. Tassi, esses mitos e esses tabus, sabe, eles são cruéis, porque exatamente é isso que eles fazem. Eles travam a gente, não travam só os nossos filhos, mas travam a gente, principalmente. E é exatamente essa travada que a gente dá que faz com que a gente acabe não indo em busca desse conhecimento e entendendo o que é que está acontecendo com eles para poder ajudá-los. A Fabi já respondia. Carla, eu tenho dificuldade em saber o que falar e como falar de forma que ela entenda e esclareça suas dúvidas. Pois é, Carla, esse é uma das grandes dificuldades e a razão do porquê eu criei esse meu método Papo Firme, que exatamente nesse método eu trago um passo a passo para a gente saber em que momento e o que nossos filhos precisam saber e como conversar
a respeito de cada um desses temas. Então, isso é muito importante e não é uma resposta muito simples, tanto não é que eu criei um método, mas já te adianto que tem como você aprender, tem como você saber, e nessa semana eu vou conversar com você a respeito disso também. A minha filha quer saber mais, eu disse que ia ver como explicar melhor. Ia ver um livro e ela fica me perguntando quando vou mostrar. Então pergunta para ela o que é que ela já sabe, né? Se ela diz que ela só sabe isso, ok, então compre o livro e comece a contar para ela um pouco mais. Pergunte para ela o que mais que ela quer saber, exatamente o que ela quer saber, ou de onde que vem essa curiosidade dela. Isso vai poder te ajudar a nortear a sua conversa com ela. Agora, um livro é um bom apoio, sabe? Não pegar um livro e pôr na mão dos nossos filhos e dizer assim, ó, leia, qualquer dúvida você vem. Não, senta aqui comigo, vamos ler esse livro. E aí juntos vocês vão construindo esse conhecimento. Então isso é uma coisa bem legal. A Denise, vamos escrever? Se inscreve sim, Denise. Se inscreve que segunda-feira a gente começa e amanhã eu já tenho, junto com os meus grupos de WhatsApp, né, todo mundo que já se inscreveu e que está lá no grupo do WhatsApp, a gente vai ter uma conversa bem direta. Eu vou abrir os grupos para a gente conversar. Então, eu vou abrir esse grupo ao meio-dia, do meio-dia às 13, das 12 às 13 horas, e à noite, das 19 às 20 horas. Então, amanhã não temos live. Hoje é a nossa última live dessa maratona de lives, né? E eu estarei aqui com vocês só na próxima terça-feira com lives. Mas o nosso evento já vai estar, não é, aí de vento em popa, 1000 por hora, para todos vocês, disponível aí para todos vocês que se inscreveram, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Larissa, meu filho não quer falar sobre sexualidade e diz que não se sente à vontade em conversar sobre esse assunto. Larissa, a gente tem que ver o que é e por quê, né? Porque às vezes não foi nem a gente que criou uma situação que deixou os nossos filhos constrangidos, encabulados. Às vezes, na própria conversa com os amigos ou com outras pessoas, alguém soltou para eles que, sabe, essa é uma conversa feia, essa é uma conversa que não tem que ter, essa é uma conversa que não se fala com mãe, ou enfim, a gente precisa descobrir. E com cuidado, com calma e descobrir. E isso também é uma outra coisa que a gente vai conversar. E tá faltando, né? Não sei se vocês já viram aí, eu já soltei um card, né? Que fala assim, você sabe o que é segurança psicológica? Pois bem, o que está acontecendo com o teu filho é que ele não está se sentindo psicologicamente seguro, ou seja, ele não está encontrando uma segurança psicológica para poder conversar com você sobre sexualidade. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Então, dentro desse respeito, né, à sexualidade, que respeito os nossos meninos e nossas meninas precisam ter e nós, como adultos, também precisamos respeitar? É o respeito ao corpo deles, ou seja, a essas transformações. Quantas vezes, né, eles sofrem porque um começou aqui já a se transformar, o outro já está ejaculando, a outra já menstruou, o outro já tem peitinho, a outra já tem peitinho, o outro tem pelos, o outro tem... E ele ainda não tem nada e fica aquela angústia. Então, tanto eles precisam entender tudo o que está acontecendo ali com eles, como também entender que tudo tem o seu momento e que o corpo também tem o seu momento e que esse momento precisa ser respeitado, porque senão a gente acaba se atropelando, se angustiando, sofrendo, ao mesmo tempo, né, que eu vejo também mães que acabam se angustiando. Poxa, meu filho ainda não namora, meu filho ainda não está interessado, os coleguinhas dele já estão, ele ainda não está. A minha filha, sabe, não quer saber de conversar com ninguém, só quer ficar dentro de casa. Ela só quer saber, sabe, de falar com as amigas pelo WhatsApp. Então, vai tentando não só respeitar, mas chegar mais perto para poder orientar e fazer com que eles entendam o que está acontecendo com eles naquele momento. Então, a gente não pode criar uma pressão maior. Claro, se sua filha está só dentro do quarto, trancada, não quer conversar com ninguém, a gente já viu aqui que não é uma boa situação. Fica de olho. É importante buscar ajuda, caso isso seja uma coisa que fique muito, muito, muito tensa.
Agora, você pode ajudar bastante se você olha para isso, não normal, sabe? Ah, isso é coisa de aborrecência, deixa para lá, sabe? Depois melhora. Não, não é coisa de aborrecência. Uma garota que está sozinha, que está triste, um adolescente que não se comunica e não se relaciona, merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito nesse momento. Não, então, nesse momento, eles estão passando por todas essas transformações. E o natural é que eles sintam interesse, sim, numa série de questões, como o seu corpo, né, os seus sentimentos, suas emoções, suas escolhas, seus desejos, não é? Entender esse ritmo dessas transformações, dessa exposição pessoal deles, desses relacionamentos pela internet, né? Essa capacidade e as habilidades que eles têm para serem desenvolvidas. Então, tudo isso são coisas que eles vão botar foco, eles vão ter interesse nesse momento, e a gente precisa se interessar também por isso e respeitar esses interesses deles para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los. Porque esse interesse sexual deles não é uma escolha, é algo que faz parte da natureza, faz parte do desenvolvimento desse garoto ou dessa garota, né? E uma coisa que ajuda muito, não é, a gente a superar e a lidar com esse momento dos nossos meninos, é a gente exatamente ter essa consciência, né? Primeiro, ver como é que eu estou lidando com o meu corpo, como é que eu estou lidando com a minha sexualidade. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, como é que eu estou respeitando a sexualidade? Qual é a visão que eu tenho dela? Um outro passo é a gente, sabe, como é que eu lido com o corpo do meu filho? Como é que ele está lidando e como é que eu estou vendo esse jeito como ele está lidando com o corpo dele ou ela está lidando com o corpo dela? Né? Como é que está o desenvolvimento deles? Eu estou atenta, eu estou dando importância, eu estou conversando sobre esses acontecimentos, eu estou olhando para as escolhas que eles estão fazendo. Como é que eu estou vendo esse tipo de situação? Então, essas coisas todas a gente tem que dar. O primeiro passo é a gente ter consciência de que isso está existindo e que isso demanda de nós essa atenção em relação à sexualidade, tá? O segundo é a gente ensinar não só ter respeito, como ensinar, né, respeito aos nossos filhos. E um jeito da gente ensinar os nossos filhos sobre respeito, né, é a gente, sabe, mostrar para eles, ou seja, através do nosso modelo, através da forma como a gente lida e respeita tanto as situações que ele está vivendo, quanto o corpo dele, quanto as coisas que eles colocam, como a gente lida também com o nosso próprio corpo, com as nossas próprias circunstâncias, né? Então isso faz com que eles percebam. Então, se eu sou uma mãe que eu trato meu filho com gentileza, se eu sou uma mãe, né, que eu tenho uma conduta de respeito com eles vão aprender essa conduta com a gente, não é? Então, isso é importante a gente ter essa consciência. E eu lembro, né, por exemplo, quando eles são pequenininhos, a gente usar desde pequeno, né, vai pegar no corpo dele, vai fazer a higiene, vai limpar, sabe, usa, com licença, mamãe vai limpar aqui agora os seus genitais, com licença, mamãe vai agora enxugar o seu corpo, né, a gente vai enxugar agora as suas orelhas, a sua boca, então, e, sabe, dando notícias e falando que você está lidando com o corpo deles, e tá se colocando, ajuda muito a eles entenderem que você está tendo respeito para com o corpinho deles, né? E quando eles ficam adolescentes, você sabe respeitar a privacidade do seu filho, entrou, foi tomar banho, se ele ou ela não quer mais ficar pelado na sua frente, vamos respeitar, vamos ter respeito, né, a essa privacidade dos nossos meninos e meninas. Então, tudo isso são questões que eles vão observando, eles vão, né, trazendo com eles nesse sentido, ou seja, para aprender com a gente.
E uma outra coisa que ajuda muito, né, nesse respeito a esse momento da puberdade é a gente conversar com eles, saber o que eles estão sentindo e pedir a opinião deles. Como é que eles acham que deveria ser determinada coisa, não é? Perguntar para eles se eles têm, sabe, o que eles sabem e, segundo eles, como que isso deveria ser feito. Então, sabe, motiva a participação do seu menino ou da sua menina. É isso que vai gerando neles essa vontade de conversar com vocês sobre sexualidade. Não é? Use da sinceridade. Quando a gente traz, sabe, uma coisa que não é verdadeira, sabe, fala da sinceridade. Se você não consegue falar sobre sexo porque fica com vergonha, até diga para eles, olha, a mamãe ainda não consegue falar sobre esse assunto porque eu ainda fico envergonhada, mas eu vou buscar conversar. E se eu não conseguir, eu vou ver quem consiga conversar com você. Então, sabe, seja sincero, use da sinceridade, não traga histórias, sabe, mirabolantes e que não são verdadeiras, porque isso ele vai descobrir, e a gente viu, né, a história da mentira numa outra live que a gente conversou aqui no começo dessa semana. Então, gente, vamos ser sinceros com os nossos filhos, né, e estabelecer regras claras, né? Quando estiver conversando com eles sobre aquilo que estiver acontecendo, para que eles entendam e possam respeitar coisas que eles também não contam. Não adianta a gente querer que eles respeitem determinadas coisas que eles não vão dar conta. Então a gente precisa ter clareza na nossa forma de conversar com os nossos meninos e as nossas meninas. Bom, nossa, o tempo voa e hoje só eu estou falando aqui praticamente, né? Então, gente, contar, né, para os seus meninos e para as suas meninas como é que vocês se sentem, perguntar para eles como é que eles estão se sentindo, respeitar, né, esse momento do que está acontecendo, ser cúmplice deles. Gente, é tudo isso que vai ajudar nessa segurança psicológica. Vocês vão ver, né? Isso que eu vou trazer para vocês na próxima aula, na primeira aula. Então, quando a gente, por exemplo, a gente se torna cúmplice, né? Eu lembro uma vez que teve uma mãe que me contou que ela estava na casa de uns amigos e um dos amigos começou a tirar onda, né? Mexer com a, como é que diz? Com a filha dela, ou foi com o filho, agora eu não sei, a respeito de alguma dessas transformações. Se eu não me engano, foi exatamente com, como é que diz? Foi exatamente com essa questão, né, que é a questão da voz, alguma coisa dessa. Eu sei que o amigo tirou uma brincadeira de mau gosto, ou seja, falou para o filho dela por que ele estava com aquela voz desafinada, ou pediu para levantar o braço para ver se já tinha pelos. Enfim, uma dessas brincadeiras que adulto gosta de fazer com púbere e que é de extremo mau gosto. E muitas vezes a gente, como mãe, como pai, a gente dá risada, meio sem graça, a gente acaba, sabe, botando panos quentes e, sabe, a gente não toma as dores dos nossos meninos e nem das nossas meninas. E essa mãe fez diferente. Na hora que esse cara fez isso, ela falou, opa, por que você está falando assim com meu filho ou com a minha filha? O que você sabe da intimidade deles? Não, isso não é coisa que ele tem que compartilhar com você, não, sabe? E tomou as dores do filho dela. Então, com essa atitude, o que ela fez? Sabe, ela fez um vínculo de confiança com o seu púbere. Ele viu que ela se importa com o que está acontecendo com ele. Ela viu que ela não ficou do lado daquele adulto que era amigo dela, ficou do lado dele, ou ficou do lado dela. Então, a gente está de olho para não deixar que essas brincadeiras de mau gosto ou outras situações atropelem a gente e a gente, sem querer e sem saber, a gente acaba dando a entender que a gente não está se importando. E a gente precisa se importar. Então, ter respeito é a gente se importar com esse momento da entrada na puberdade dos nossos meninos e das nossas meninas, tá? Então, gente, essa é a conversa, né, que eu quis trazer aqui para vocês e mostrar o quanto que é complexo e importante a gente estar atento a esse momento e se preparar, porque se a gente não se prepara, a gente não dá conta. A gente passa batido por todas essas situações e em vez de a gente conseguir que os nossos filhos queiram falar com a gente sobre sexualidade, a gente simplesmente, sabe, só consegue que eles ou tenham medo, ou fiquem constrangidos,
Ou, sabe, pior, eles sintam, sabe, que pode nos decepcionar, pode nos desapontar, e com isso eles acabarem se afastando, acabarem não, sabe, conversando com outras pessoas, e não com a gente, não com o pai, com a mãe, que é esse útero familiar que está ali pronto e próprio para dar esse suporte para eles. A Hilda colocou, muito bom papo e realmente muito difícil para os pais reconhecer esse assunto no dia a dia. Verdade, Hilda, que bom. Vamos ver aqui, tem uma colocação da Ana Cláudia. Boa noite, cheguei agora há pouco e gostaria de saber qual o momento certo para falar sobre sexualidade, mesmo quando a criança não pergunta. Meu filho tem 9 anos e ainda não me perguntou nada. Ana Cláudia, não existe, né? Já está na hora de conversar? Já está na hora de conversar. O que conversar depende, né, do que o seu filho tem interesse. Então, isso é uma coisa que, em cada etapa, né, desse período da adolescência, existem algumas questões que são importantes e do interesse do nosso menino e da nossa menina de conversar. E isso é uma coisa que eu já te adianto. Uma coisa é, não fique esperando eles perguntarem. A gente pode sim, se você já tem em mente alguma coisa que você acha que é importante conversar com eles, já começa essa conversa desde os 9 anos, né? Existem algumas questões aí com relação às alterações do corpo, existe essa questão sobre abuso, existem as questões, algumas questões que a gente já precisa falar desde essa idade que ele já se encontra, tá? Bom, gente, agora eu preciso finalizar a nossa conversa e deixa eu só a última pergunta aqui, muito bom esse assunto, pois muitas vezes não sabemos como agir nesses momentos de alguém fazer um comentário mesmo parecendo uma brincadeira. Isso aí, que bom, já estou feliz, Ellie, que você já sacou que esse é uma situação que a gente precisa estar ligada, atenta. Os nossos filhos precisam contar com a gente. E o jeito deles saberem que pode contar com a gente é eles percebendo que o que está acontecendo com eles nos interessa. Que a gente não está fazendo vista grossa, que a gente não está olhando a puberdade como sendo uma bobagem, mas sim como algo importante no processo de desenvolvimento deles. Bom, uma boa noite e até lá.